Isaías, capítulo de número 6. Quem já foi abençoado nessa noite por tudo aquilo que Deus já fez até agora? Glória a Deus. Eu confesso para você que o que vem agora é bônus. Sabe aquele plus a mais? É só isso, é só um presentinho do papai, porque o grosso já veio. Agora é tratar no fino. Ah, que presença gloriosa. Como é bom, como é bom, como é bom poder desfrutar dessa presença gloriosa, gloriosa. Todos conseguiram achar? Isaías, livro do profeta Isaías, Antigo Testamento, capítulo de número 6. Quero falar para você da visão que te transforma. A visão que te transforma. Glória a Deus, glória a Deus. Uou. Ai. Que beleza. Eu não sei se você foi abençoado, mas eu estou muito abençoado aqui. Meu amigo, que beleza. Para mim o culto já tá bom demais. Que presença gloriosa. Eu não sei se ela chegou aí, mas aqui na frente o negócio tava power. Meu Deus, o Espírito Santo fez uma sintonia que nem a gente entende, né, Theo, né, Denis? Mas rolou alguma coisa aqui e foi o Espírito Santo que conduziu. Não entendi, pastor. É que é assim, queridos, você percebeu que nós estamos com todo esse equipamento novo aqui. Você pode glorificar o Senhor por isso tudo? Aleluia. Se é para aplaudir, vamos aplaudir de forma decente, né? Glória a Deus, glória a Deus. E como tudo que é novo e é bom, e é cheio de tecnologia, é necessário um período de ajuste. Então nós estamos hoje com 2 técnicos de som aqui, não apenas o Denis, o Theo lá da igreja de Campinas, trouxe alguns amados irmãos também, estão conosco nessa noite. Eles estão fazendo o possível e um pouquinho mais do possível para poder ajeitar isso tudo. É um desafio, porque nós estamos com um sistema de som completamente novo. Você percebeu que nós não temos mais as caixas laterais. Todo o sistema está em função dessas line PAs que estão aqui na frente, do sub que estão aqui embaixo. E ainda coisas novas virão aqui para o altar, aqui nessa parte de cima. Muita coisa boa vai surgir. Então isso tudo é um período de ajuste, adaptação. Você percebeu que tem uma parte do forro faltando. E nos próximos dias, semanas, você vai perceber que mais coisas faltarão, mas fique tranquilo. Nós vamos repor tudo. Eu sempre quis falar esse negócio, mas vou falar agora. E é a seguinte placa que a gente levanta, que é assim: desculpe-nos o transtorno, mas nós estamos trabalhando para melhor servi-lo. Ok? Então a igreja vai dar uma mudada geral aí nas próximas semanas. Não se assuste, a igreja não está quebrando, muito pelo contrário. Ela está se tornando excelente. Por quê? Porque esse ano é o ano da excelência. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então isso tudo é só o começo do que Deus fará conosco até o final de 2017. Vamos lá então a palavra de Deus, Isaías capítulo de número 6. Diz assim o Senhor para nós nessa noite: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim,
Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Até aqui, esse é o capítulo de número 6 do livro de Isaías. Amados, eu quero ministrar para vocês nessa noite a respeito dessa visão aqui. Essa visão que este homem chamado Isaías teve. Uma visão celestial, uma visão da glória de Deus, da presença de Deus e da glória que se manifesta, que emana da presença do Senhor. A Bíblia aqui nos menciona, por meio dessa revelação e da narrativa, dessa experiência, desse encontro, o próprio autor, o próprio Isaías, ele menciona aqui o que ele viu. E a palavra que ele usa, ela é uma palavra num tempo específico. E eu acredito que quando ele fala no ano da morte do rei Uzias, a única intenção dele é dizer que em algum momento Deus eterno invade o nosso tempo cronológico e ele se manifesta como ele é. Em algum momento, em nossa caminhada, em nossa vida, o Senhor, Ele invade a nossa realidade. Ele invade a nossa agenda. Ele invade o nosso tempo. E esse é um dia tão maravilhoso, tão ímpar, tão sobrenatural, que nós somos obrigados a mencionar que dia foi esse. Eu não sei se você já teve dias gloriosos com Deus, mas dias gloriosos são tão marcantes que a nossa memória, ela cria uma imagem que ela fica no nosso íntimo, no nosso âmago, e nada pode arrancar isso. E depois de anos e anos, nós somos capazes de narrar com detalhes e com perfeição a maneira tão gloriosa, profunda e sobrenatural com que Deus nos tocou. Foi assim a nossa conversão, foi assim a nossa libertação, foi assim alguma grande cura que aconteceu em nossa vida, talvez em nossas finanças, talvez em nossa família, talvez em algum relacionamento rompido. Mas algo tão glorioso, é tão marcante, que necessita ser registrado. Eu não sei se você costuma registrar o agir de Deus na sua vida, mas eu quero então te incentivar e te motivar a você fazer isso. Que você tenha um registro em algum lugar. E hoje nós temos tantas possibilidades de registrar isso. Havia um tempo que a gente precisava sempre de uma caneta e papel próximo da gente. Hoje em dia não mais. Você tem um smartphone aí, ou até mesmo um celular mais simples. Possivelmente tem um bloco de notas, um bloco de anotação, que você pode de algum modo registrar o que Deus está falando, registrar o que Deus está fazendo. Pois bem, o Isaías aqui, o profeta,
ele registra e fala exatamente no ano que o rei Uzias morreu. Ele diz: eu vi. Eu vi. E esse eu vi é forte demais. Porque ele não fala, eu ouvi dizer, alguém me narrou, alguém me contou. Não, ele diz, eu vi. Ele teve uma experiência pessoal, real. Ele não teve uma experiência de tabela de alguém. Ele teve uma experiência com o Senhor. Pastor, por que isso? Porque nada substitui a sua experiência com o Senhor. Nada substitui a minha experiência com o Senhor. Nem o diabo pode tocar na nossa experiência com o Senhor. Momentos como esse que nós acabamos de ter aqui são tremendos, porque o diabo, ele fica endemoniado ao ver isso. Ele fica louco, ele não pode arrancar isso de você. Você nessa noite está participando de um culto glorioso, aonde Deus derramou a sua glória, tocou vidas, e isso é inegociável, isso não pode ser mudado, é real. E Satanás fica louco, fica pinel, ao perceber essa realidade. Aqui o Isaías fala, eu vi o Senhor. E agora ele vai descrever o que ele viu. Obviamente não tinha um tablet, não tinha um smartphone, não tinha um computador, não tinha nada. O que ele tinha era uma pena, o que ele tinha era um pergaminho, o que ele tinha era um registro histórico, daqueles bem antigos, que muito tempo depois vai se transformar em papel. E ele está registrando com detalhes. Ele está ali se entregando a uma escrita que vai abençoar em 2017, no mês de julho, no dia 9, a sua vida e a minha vida. Que coisa impressionante. Nós estamos aí aproximadamente 2.600 anos de distância desse homem. E ele está ali registrando de um Deus pessoal. Ele está ali registrando de um Deus real, que se mostra como rei para aqueles que se entregam realmente, que se demonstra como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para aqueles que se entregam de todo o coração. Isaías vai se surpreender com o que ele está vendo. E ali ele descreve, eu vi o Senhor, e o Senhor, Ele me fez ver como que Ele fica na sua glória. E ele descreve dizendo, o Senhor estava assentado na posição de um rei, na posição de domínio, na posição de autoridade. E ele está assentado sobre um alto. Ele não está aqui falando de algo pequeno, mas ele está aqui maximizando a imagem para que a gente possa entender que o trono de Deus é um trono alto, é majestoso em todos os aspectos, é o retrato da riqueza, é o retrato do esplendor, da glória, é tudo de mais belo que você pode imaginar. É isso que ele está tentando descrever em poucas palavras, quando ele fala que o trono do Senhor, o trono do Altíssimo, ele é alto, e ele é sublime, é um trono de rei, e as suas vestes, elas cobrem o templo inteiro, as suas vestes tocam o templo todo. Ele está vendo a figura de um templo em que um rei está sentado. Ele não está apenas vendo a ideia de um palácio que um rei está sentado, mas aqui o rei está num templo. Aqui o rei não é apenas um senhor político, aqui o rei é o Deus dos corações dos homens e mulheres, de todos aqueles que estão no templo. Aqui o Senhor está sobre todos. E aqui ele descreve essa cena e algo chama a atenção dele. Ele percebe que não apenas o Senhor se demonstra na imagem, mas agora ele percebe que tem alguns outros seres, são seres angelicais. E ele descreve que esses seres não são meramente anjos, mensageiros,
ou anjos que informam ou que entregam algo para um homem, para uma mulher de Deus, que trabalham por aqueles que confiam no Senhor. Não, esses anjos aqui são anjos que estão diante da glória de Deus. Ele descreve que esses anjos são serafins. E serafins são anjos que refletem o brilho da glória de Deus. São anjos que estão em acesso permanente, contínuo ao trono do Senhor. E aqui o Isaías menciona que esses serafins estavam por cima dele. Por cima dele. E cada um desses serafins que ele identifica ali tem 6 asas. E agora ele vai descrever algo que ele está vendo, que vai nos ajudar a entender. Eu perdi o retorno aqui. Que vai nos ajudar a entender coisas preciosas que tem a ver com Isaías. Coisas preciosas que tem a ver com alguém que é chamado por Deus. Coisas preciosas por alguém que foi alcançado pela misericórdia, pelo favor do Senhor. Quem aqui já foi alcançado pelo favor e pela misericórdia do Senhor? Quem aqui? Você já foi alcançado? Então essa mensagem é para você. Está voltando o retorno, glória a Deus. Essa mensagem é para você. Quem aqui sabe que Deus chamou das trevas e colocou num reino de amor? Quem aqui teve essa experiência? De ser arrancado pela mão de Deus, pelo braço forte do Senhor das trevas, e agora está conhecendo o amor revelado no Filho. Ele nos transportou das trevas e nos fez então entrar no reino do Filho do seu amor. Se você já foi transportado, já foi tirado das trevas e agora está então imerso, imergido, mergulhado, completamente entregue a esse amor, então eu quero dizer que essa experiência é para você também. Essa experiência é para a minha vida, é para nós aqui. É igual. É igual. Por quê? Porque nós não apenas fomos chamados das trevas para conhecer o amor, mas nós fomos chamados a conhecer o amor, para manifestar esse amor, e para tornar esse amor conhecido de todos os homens. Nós fomos alcançados para alcançar. Nós fomos tocados para tocar. O autor bíblico fala que o mesmo consolo que eu recebo de Deus é o consolo que eu ministro à vida daqueles que precisam ser consolados. Eu só posso dar daquilo que eu recebo. E nós não fomos retirados das trevas para mergulhar nesse amor apenas para que a gente possa ficar sorrindo sem parar. Mas esse amor nos comissionou. Esse amor nos deu uma missão. Esse amor nos chamou para fazer algo. E aqui o Isaías, ele vai agora olhar para essa cena. Eu queria que você entendesse, talvez pela primeira vez na sua vida, o porquê que ele narra essa cena que parece que só tem a ver com anjos, mas que não, tem a ver com Isaías. E quem é o Isaías aqui nessa noite? Toca no seu peito e fala assim: sou eu. É comigo esse negócio. Amém? Eu estou falando a mesma coisa aqui. É comigo esse negócio, é comigo esse negócio. Veja bem, ele vai descrever uma cena que, se você for um leitor distraído, se você for um leitor talvez rápido ao ponto de não compreender o que lê, você vai só ler essa passagem e parece que ele é apenas a descrição de como os serafins são. Parece que ele é apenas uma mera descrição de quantas asas tem um serafim. E de que o serafim, diferente de anjos, arcanjos e querubins, é um tipo de anjo que está diante do trono da glória de Deus. E que reflete o brilho da glória de Deus. Mas não, essa imagem ela é educativa, ela é pedagógica, ela é instrutiva. Essa imagem que ele está vendo aqui, ela é o retrato do ministério de Isaías. A imagem que Deus está fazendo ele ver aqui, é a imagem que Deus quer fazer saltar dos serafins para dentro do coração dele, para dentro dele, para que ele seja assim. Pastor, não estou entendendo ainda onde quer chegar com esse negócio, eu vou explicar. Veja bem. Bom, a Bíblia, ela foi escrita para homens lerem. Ela não foi escrita para anjos lerem. A Bíblia, ela foi escrita por homens cheios do Espírito Santo, debaixo da inspiração do Espírito Santo, para que eu e você possamos
obter entendimento, revelação e compreender qual que é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então tudo o que está na Bíblia tem sentido, mesmo que a gente não saiba qual é. Tudo que está na Bíblia, de algum modo, tem o DNA do Senhor para poder se manifestar na vida daqueles que são seus filhos. Tudo que está na Bíblia, de algum modo, é revelação que vai ser importante em algum momento em nossa caminhada. Talvez a gente não vai viver tudo aqui na terra para poder compreender o tamanho dessa revelação, mas ela já foi toda dada. De modo que nenhuma outra revelação precisamos além daquela que já nos foi dada. E qualquer revelação que possa acrescentar algo que já está escrito, nós devemos ser anátema, ou seja, devemos repudiar, que seja maldito isso. Isso não é de Deus. Toda a revelação que nós precisamos saber do Senhor, ela está na Bíblia Sagrada, nos 66 livros da Palavra de Deus. E aqui, o autor Isaías, ele fala que ele vê agora, ele tira os olhos do Senhor, do trono do Senhor, e ele percebe que acima estão então serafins, e eles têm 6 asas. Grave bem, 6 na Bíblia fala algo. 3 na Bíblia fala algo. 7 na Bíblia fala algo. 144 na Bíblia fala algo. Todos esses números, de algum modo, são números que carregam significados. São números que são códigos que aqueles que se aprofundam no conhecimento da palavra conseguem discernir o que Deus está tentando falar. Quando a Bíblia fala de 3, normalmente o 3 na Bíblia envolve a atuação de Deus. A atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A maneira como Deus se manifesta, a maneira como Deus trabalha. Inúmeras são as vezes na Bíblia que você vai perceber um modo específico de Deus fazer as coisas redundarem em 3. Ponto, beleza, pula isso, depois a gente pode explicar outro dia sobre isso. Se você olhar o número 7, você vai perceber que o número 7 é um número que se identifica com a perfeição, com a plenitude, com a totalidade. E o número 6? Que significado tem o 6 na Bíblia? Pois bem, talvez você não saiba, alguns podem saber, mas para que todos possam ser esclarecidos, o 6, ele tem um significado que significa o homem, a humanidade, o ser humano, o homem. Amém? Está comigo ainda? Glória a Deus. Então, os serafins tinham 6 asas. E aqui começa o mistério que vai ser revelado. Amém? Os pentecostais sempre que não sabem alguma coisa, falam, isso é mistério. Isso é mistério. Mas esse mistério vai ser revelado. Então os serafins tinham 6 asas. Ok? E a Bíblia fala agora que cada realidade dessas asas, elas estavam ligadas a alguma coisa. E a Bíblia diz ali que agora, ao perceber Isaías, olha para ele, ele se atenta, ele fica detido, ele fica meditando, ao ponto que aquilo é tão impactante que ele coloca no pergaminho. Se não tivesse impacto, possivelmente passaria batido, porque muitas mais coisas poderiam ser escritas. A Bíblia fala que não caberia nos livros de toda a terra tudo aquilo que Jesus fez. Então, era para ter muito mais Bíblia, mas Deus quis que fosse 66 livros. É um condensado, ele zipou isso aí. Ele passou um irar lá, né, deu uma zipada para poder caber só o que nós precisamos saber. E aqui, diz ali o autor, que 2 dessas 6 asas, 2 cobria os olhos. 2 dessas outras 4 que sobraram, cobriam os pés. E as outras 2 voavam. Não tá, né? Veja bem, em todo contexto bíblico, cobrir os olhos fala de humildade. Cobrir os olhos fala de prostração, humilhação, entrega. Fala de humilhar-se. Aqui, o autor, o profeta, ele olha para os serafins e ele imediatamente ele percebe isso, que os serafins,
eles estão diante da glória do Senhor, eles não têm pecado para serem exterminados pela glória do Senhor, eles não caíram, nunca saíram dessa condição de perfeição, não haveria nada que os impedisse de olhar para o brilho da glória de Deus. Deus é espírito, esses serafins também são seres espirituais, apesar de estar se manifestando de um modo físico para poder o autor aqui percebê-los e narrar o que está acontecendo, mas eles não precisariam dessa postura, mas eles estavam percebendo Isaías ali, eles têm uma postura de mestre, de educador, de professor, e eles estão ali sendo instrutores de um futuro profeta. Eles estão aqui lapidando o chamado de um homem, e eles estão através de um gesto mostrando uma verdade. E o que eles estão mostrando? Eles estão mostrando: Isaías, só tem um modo de andar com Deus, e o modo de andar com Deus, e não apenas começar bem, mas permanecer nele, e alcançar aquilo que Ele chamou para você viver, e cumprir com o propósito pelo qual Ele te chamou. Esse caminho é um caminho de humildade, esse caminho é um caminho de entender que Ele é. É interessante porque a lógica, no contexto bíblico também, e nos nossos dias atuais também, tanto no contexto bíblico quanto no contexto atual, quando os crentes veem anjos, eles estremecem. Alguns até se confundem, acham que o anjo é o próprio Senhor. No contexto bíblico, alguns até se curvaram diante dos anjos, e os anjos falam: não faça isso. Os anjos colocaram esses crentes de pé: não faça isso, não nos adore. E com isso já vai então a teologia contra a oração ao anjinho, né? Que tem gente que ensina para os filhos: vamos fazer oração ao anjinho, anjo da guarda, anjo. Não tem oração ao anjinho, anátema. Não se ora anjo, não se fala com anjo, não se conversa com anjo. Por quê? Porque os anjos estão a nosso serviço. Os anjos são servos de Deus para cooperar com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Não tem anjinho para conversar com o crente nessa história. Amém ou não amém? Glória a Deus. Com isso a gente quebra um conceito que algumas pessoas têm, que ensinam as crianças a fazer a oração do anjo da guarda, a oração não sei o que do anjinho e tal. Aí vai conversando com Gabriel, não sei o que é, o outro não sei o que é, e assim vai. Tem todos os Els em casa. Você precisa de Deus na sua casa. Os anjos, eles trabalham em função sua. Deus dará ordem ao seu respeito para que os anjos atendam aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E pronto, acabou. O resto é balela. Agora Ele está olhando os anjos, e os anjos vão ser instrumentos de Deus na vida dele. Eles estão ali, e essas 6 asas, 2 dessas asas cobrem o rosto, e eles estão mostrando quase que como eles estão dizendo, quase que dá para ouvir eles falando. Eu tento imaginar porque ao longo de toda a Bíblia, pessoas ficavam entusiasmadíssimas quando viam anjos. Eu apenas acho, que a intenção inicial e a reação natural de Isaías, quando ele olhou aqueles serafins, era começar a ficar fã desses caras, e descrevê-los de um modo assim, fora do que precisava. Eu imagino que ele ia começar a gastar páginas e mais páginas, ou pergaminhos e mais pergaminhos, descrevendo a beleza, o brilho, a glória, o esplendor, tudo aquilo que o anjo é. E quando os anjos então, eles percebem que estão sendo vistos, esse sinal é como dizendo para Isaías: quem é Isaías naquele exato momento? O alvo da mensagem. Quem é Isaías naquele exato momento? O alvo da ministração, ou seja, quem está sendo ministrado. E quando quem está sendo ministrado olha para um ministro de Deus, a postura de um ministro de Deus deve ser qual? Como assim, pastor? O que significa esse que está fazendo na frente? O que há uma tendência grande a acontecer tanto nos tempos antigos como atuais? Nós criarmos altares aos ministros de Deus, nós tietarmos os ministros de Deus, nós adorarmos os ministros de Deus, nós nos curvarmos diante dos ministros de Deus. Pastor, isso acontece sim,
É a idolatria evangélica. Nós não temos Santo Antônio, São Judas Tadeu, São Bartolomeu. Mas a gente vai criando os outros santos aí. A gente vai substituindo. A gente vai dando nomes. Santa Ana Nóbrega, Santa Ana Paula Valadão, São David Keelan, São Antônio Cirilo, São Pregador tal, São Silas. E aí vai. É porque ele falou, porque ela diz, e aí vai. E vive como uma dependência, olhando mais para o ministro do que para o próprio Senhor. É interessante essa postura, porque quando o alvo da ministração olha, o ministro, o que ele está querendo dizer? Ele vai dizer, Isaías, não sou eu, é ele. Não é comigo, é com ele. A ele a glória, a ele a honra, a ele a adoração, pelos séculos dos séculos, amém. Eu estou aqui, mas eu passo, ele jamais passa. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Hoje eu estou aqui, amanhã pode não estar. Quem faz eu estar de pé é ele. Ele é o autor e consumador da minha fé. Ele é a rocha na qual eu piso os meus pés. Ele é a estrutura que eu preciso em todo tempo, eu dependo dele, nele, por ele, é isso que eu vivo. Que maravilha, né? Que tapa do Senhor em nossa geração de idolatrias mil. Ministros sem face. Ministros que não estão dispostos a colocar face em evidência, mas querem colocar Deus em evidência. Ministros que não estão tão preocupados em serem notados, vistos, lisonjeados, paparicados, mas eles querem que o Senhor esteja em evidência. Entenda essa palavra, não estou desconstruindo nada em relação à honra. Não quero desconstruir nada em relação à honra, até porque a honra, ela faz com que bênçãos sejam atraídas. Mas existe uma linha que demarca a honra da idolatria. E ela precisa ser compreendida muito bem. Nós precisamos em todo o tempo fixar quem é. E ele é. Aonde ele está? Eu estou apontando para você imaginá-lo aqui. Não que esteja aqui, senão você vai... É aqui, pastor? Onde é que está? Vamos nos curvar aqui. Façamos cabanas e fiquemos por aqui. Não. Estou apontando para aquele que era, que é e que sempre será. Ele, aquele que está sentado no alto e sublime trono, aquele que com suas vestes enche o templo inteiro, cobre a todos, coloca debaixo do seu cobertor a todo mundo, aquele que nos cobre de multidão de erros, pecados, iniquidades, aquele que nos perdoa, aquele que nos santifica, aquele que nos fez chegar até esse lugar, aquele que te mantém crente, aquele que libera o Espírito Santo cada vez que você pede, aquele que libera fogo sobre a sua vida quando você está frio, aquele que consola o seu coração quando você está triste, aquele que alegra num dia de desânimo, aquele que faz você chorar de alegria, aquele que faz você dar gargalhadas inexplicáveis, simplesmente porque ele te pegou. Esse é o cara. Ele, aquele que está no trono, lembre-se disso. Ele está ministrando, ele está fazendo aqui uma escola ministerial para Isaías. Ele fala assim, prova 1. O ministro de Deus precisa ser humilde. A característica inicial, básica, elementar, fundamental de um ministro de Deus é que ele é humilde. Pastor, ainda bem que eu não sou ministro, então eu não preciso ser humilde. Não, você é um ministro de Deus. Pastor, mas eu não tenho ministério na igreja, você tem um ministério na terra. Pastor, mas eu não sei qual ministério que eu tenho na igreja, você já tem um ministério na terra. Pastor, mas qual que é o ministério? Ser crente de verdade, ser sal e luz, influência de Deus numa geração que precisa tanto de você. Você não está vivo para poder edificar mais nada senão o reino de Deus. Você só é mantido com oxigênio circulando aí dentro do seu pulmão, para que você possa proclamar. Quando você respira, enche, né? Aí você pode falar, Jesus. Você pode falar, Ele te ama. Ele morreu na cruz no seu lugar. Ele pagou o preço que você não poderia pagar. Ele te libertou de toda maldição, condenação, trevas. Você está respirando para que você possa
proclamar, declarar, profetizar. Porque se você não fizer isso, você vai murmurar. Não tem como fazer um caminho do meio. Não tem. No jogo do bicho, talvez, não sei como é. Tinha um tempo que falava assim, coluna do meio, né? É zebra. Não tem. Na caminhada com Deus, ou é ou não é. Não tem meio termo. Ou você anuncia a Deus, ou você anuncia o pecado, o diabo e o mundo. Só tem duas opções. Ou você anuncia a Deus, ou você anuncia os inimigos de Deus. O pecado, o seu, ou dos outros. Tem gente que anuncia muito dos outros também. Tem gente que é campeão de anunciar o pecado alheio. O mundo e as obras de Satanás. Você viu que coisa triste que está acontecendo? Só fala isso. Mas o seu chamado não é para falar das coisas tristes que está acontecendo. O seu chamado é para falar das boas novas de salvação. As boas notícias. Imagina. Interrompemos nossa programação para poder falar que Jesus te ama. Pastor, mas isso é meio fora de moda. A gente gosta de interromper porque caiu um helicóptero, um avião explodiu no ar, deu uma guerra em algum país do Oriente Médio, algum muçulmano louco explodiu umas 500 pessoas. Isso é o que o mundo fala, isso é o que o diabo faz, isso é o que o pecado faz. Mas você e eu somos chamados aqui a estufa. Tá aí ou não? Tá respirando ou não? Percebe aí se está respirando. Estufou? Fala o nome que está sobre todo nome. Isso. Fala de novo. Fala até que a vergonha dê lugar à ousadia. Vai. Fala. Jesus. Isso. Pastor, por que está fazendo? É treinamento. A gente está aqui numa escola. Um treinamento. Quartel-general dos soldados do Senhor. E a nossa marcha é Jesus. Pastor, eu tenho que falar quantas vezes isso? Até que o mundo à sua volta perceba quem Ele é. Jesus. Nome sobre todo nome. Jesus. A segunda coisa que ele vê, Isaías está lá atento. Ele poderia descrever muitas coisas do serafim, mas ele descreveu. E quando eu olhei para eles, eles fecharam a cara. Quando eu olhei para eles, botaram duas asinhas na cara e não me deixaram ver nada mais. Aí eu percebi os pés dele, e eu ia começar a descrever que pés lindos, que pés maravilhosos, que pés gloriosos, que tem fogo, que tem glória. E eles, eita, que mistério. É um mistério dentro de outro mistério, né? Segunda característica de um ministro, eles estão ensinando ali. Eles estão ensinando para Isaías, eles falam, olha, primeira característica, humildade. Segunda característica, integridade. Integridade, pureza, santidade. Caminhar no caminho de Deus. Ter os pés consagrados. Pisar somente na vontade do Senhor. Mas eu não sei por onde ir. Uma voz atrás de você vai dizer para você, esse é o caminho. Anda aí por ele. Você consegue entender isso? Um crente, eu não sei o que fazer. Quando você não sabe o que fazer, você então clama aquele que tudo sabe. E aquele que tudo sabe, ele fala, esse é o caminho. Essa é a direção. Andai por ele. Que coisa gloriosa. Um crente, um ministro de Deus, alguém que tem um chamado do Senhor para poder viver na terra. É alguém que não anda sem direção, mas é alguém que anda debaixo de revelação. É alguém que tem lâmpada nos seus pés. O que é lâmpada para os nossos pés? Pode tirar essa foto, Adriana, acho que vai ficar bonito. Obrigado. O que é lâmpada para os nossos pés? Obrigado. Palavra do Palavra do Senhor. Que bem na hora que eu fiz assim, eu vi que ele... Então, aproveita. Palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu já falei isso em algum momento, mas eu gostaria de repetir porque eu considero isso muito interessante.
Porque a lógica nos diz o seguinte, por exemplo, nós colocamos nosso sistema de iluminação aqui em cima. A lógica natural é essa. O próprio Jesus falou que a luz deve ser colocada no alto. Ela não deve ser colocada em lugares escondidos, porque não ilumina nada. Mas ela deve ser colocada no alto da montanha para iluminar toda a cidade. Ela deve ser colocada no veladouro para poder iluminar a todos que estão presentes. Assim é a lógica natural. Mas aqui a Bíblia, ela parece que ela dá uma mudada. Ela tira a lógica da lâmpada no alto e ela coloca a lâmpada no pé. Ela coloca a lâmpada no pé. Não sei se você em algum momento já entrou em lugares completamente escuros e precisou de alguma lanterna para poder você se mover dentro. Aqueles mineiros, não os mineiros de Minas Gerais, mas os mineiros que fazem os mineradores, né? E que trabalham com minas. Eles então, para pegar cobre, qualquer outro metal precioso que está profundo, subterrâneo, então eles vão até as partes baixas e lá é completamente escuro. E você já deve ter percebido alguma vez em algum lugar, eles carregam então um capacete e tem então uma lâmpada, né? Tem uma lanterna na cabeça. Conforme eles olham, luz se tem. Conforme se olha, luz se tem. Aonde eles olharem, luz tem. Mas essa luz, ela está expandida do alto. Então, ele tem uma ideia um tanto quanto clara a partir dessa luz que está no alto. Conforme ele pega essa lâmpada que está no alto, e ele coloca essa lâmpada então no pé. Tenta imaginar agora o minerador ou o mineiro colocando a lâmpada no pé. O que isso muda? Muda que agora ele tem uma luminosidade muito forte, muito forte, muito forte no pé. Porque quando ele joga para cima, ela abre. E conforme a potência dessa lâmpada, ela consegue iluminar um tanto mais. Mas como essas lâmpadas do passado nunca foram tão potentes, até como as nossas normalmente não são, então elas iluminam de uma maneira um pouco ainda distorcida. Mas quando você tem uma lâmpada focada no pé, você tem então muita intensidade de luz num ponto na sua frente, só. Eu acho maravilhoso isso, porque assim é a caminhada com Deus. Quem aqui já sabe tudo que vai viver até morrer na terra? Ninguém sabe? Eu também não. Também não sei. Não sei o que Deus me reservou. Você não sabe o que Deus te reservou. Mas o que a palavra de Deus é para nós? Ela é lâmpada para os nossos pés. Imagine então que no meu pé agora de minerador, é isso? Minerador ou mineiro? Coloca então essa lâmpada no meu pé. E eu estou num lugar completamente escuro, porque a terra ficou escura em função do pecado. O povo que habitava em trevas viu grande luz, porque Jesus se manifestou. Mas naturalmente a terra está em escuridão. O que acontece com a lâmpada no pé? Nós temos então muita luz, muita luminosidade num ponto único, focado, que é basicamente a um passo de distância. Então coloca essa lâmpada no pé, e eu tenho agora então um pouco de luz, basicamente ali, na minha frente. Olha, o negócio tá ficando bom aqui. O negócio é high-tech aqui. Pois bem, tenho então luz num único ponto, e eu não sei basicamente nada do que está à minha frente. É um completo mistério para mim o que está na minha frente. O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Me ajude a pensar. Se eu tenho luz para um passo de distância, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um passo. Isso é a fé. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo, a convicção de fatos que eu não vejo, certeza daquilo que eu espero. Mas a fé, ela não é uma loucura plena. Ela é uma loucura para a razão humana, para a carne. Mas ela é completamente compreensível. Por quê?
Porque ela está baseada naquilo que Deus me faz ver. Eu não dou um tiro para frente para ver se acertou ou chamar de fé, e se errar, falei, foi culpa minha. Eu não dou um pulo para ver se de repente tem alguma coisa que me segura, e se me segurar eu falo, é de Deus. Se eu não segurar e morrer, todo mundo vai saber que não era de Deus. Eu não dou um cheque da fé e falo, Deus vai honrar. Eu me movo na certeza do que Deus já me deu. E o que Ele me deu? Ele colocou então uma lâmpada no meu pé, e quando Ele colocou a lâmpada no meu pé, Ele me chamou a dar um passo. E quando eu dou um passo, a lâmpada continua no meu pé. Então agora eu tenho mais lâmpada para frente, certo? Eu tenho mais luminosidade agora para frente, mas eu tenho todo o caminho revelado? Não, eu só tenho revelação para mais um dia. Eu preciso depender desse maná de Deus todo santo dia. Eu preciso depender do Senhor todo santo dia. A revelação que você tinha para ontem já foi, você não vai retroceder. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Mas para poder avançar, eu não avanço a esmo, eu não avanço do nada, eu avanço com a segurança da fé. E o que a segurança da fé é? A palavra que Deus me revelou. Por isso que um crente não pode andar sem revelação, não pode andar sem uma direção de Deus. É por isso que Deus nos colocou em proteção, de cobertura, de pastor regional, pastor titular de uma igreja, líder de uma célula, meu discipulador amado. É tanta gente para nos ajudar a dar um passo. É por isso que você está num sistema de proteção chamado Visão do MDA. Não é um sistema de castração de vontade, não é impedimento de você fazer coisas legais, mas é um sistema de proteção. Deus colocou linhagens de proteção, qualidade suficiente para que você possa dar um passo firme. E quando você der esse passo, você vai falar, oh glória. Lembra que a palavra de Deus fala? Que nós andamos de fé em fé, e nós andamos de glória em glória. A caminhada de um homem de Deus, uma mulher de Deus, é uma caminhada santa. Quando os serafins, eles cobrem os pés, eles estão falando para Isaías, agora você não manda mais os seus pés. Mas não manda mais os seus pés. Não manda mais os seus pés. Por quê? Porque agora você não mais possui você mesmo, você não é mais dono de você. Pode ligar a luz de novo, Theo, obrigado. Você foi possuído pelo amor de Deus, você foi possuído por Ele. Você agora só tem um caminho pelo qual viver. O problema da nossa geração é que nós queremos muitos caminhos pelos quais viver. E nós temos... Estou aqui, ó. Um caminho pelo qual viver, amém? Um caminho pelo qual viver. Qual? É Jesus, é Jesus, é Jesus. Amém? De fé em fé, de glória em glória, e nós vamos acertar o destino eterno. De fé em fé, de glória em glória, andando na revelação da palavra de Deus. Alguns colocam os seus pés sobre a areia. Vem a tempestade, vem a chuva, vem o vendaval, bate contra essa casa e ela cai, porque foi edificada sobre a areia. Mas alguns colocam seus pés sobre a rocha que é Cristo. Vem a mesma tempestade, vem vendaval, vem terremoto, tsunami, vem tudo. Mas aquele crente permanece em pé. Pastor, qual a diferença desse que fez a casa sobre a areia para esse que fez a casa sobre a rocha? Uma só. Esse aqui ouviu e esse aqui também ouviu. Só que esse aqui ouviu e não obedeceu. E esse aqui ouviu e obedeceu. Ele ouviu e obedeceu. Tudo que ele ouve de Deus, ele obedece. Ele tem um coração pronto a obedecer. Obediência imediata, obediência total, e obediência com um bom coração. Ele se alegra em obedecer. Mas eu estou perdendo. Sim, eu estou perdendo, mas eu vou ganhar. Mas eu estou morrendo para poder viver. Essa é a lógica contrária que a terra não entende. A terra olha para nós e fala, loucos vocês são, loucos. Eles não sabem do que estão falando, não conseguem discernir a mão esquerda da direita. Não tem discernimento, não tem revelação, mas nós somos um povo que anda triunfantemente, de fé em fé, de glória em glória. Aleluia. Pastor, que caminho é esse? Eu chamo esse caminho de caminho íntegro. Porque o rastro que deixa
Quem um dia olhar para esse caminho e vai falar assim: aqui andou um santo homem de Deus. Quem um dia olhar para esse caminho vai olhar e vai dizer: aqui andou uma santa mulher de Deus. Olha esse rastro. Não tem rastro de violência, não tem rastro de destruição, não tem rastro de pecado. É um caminho de santidade, é puro, é limpo, é um caminho claro. Deixa um rastro de luz em meio às trevas. Nós caminhamos no caminho que primeiramente os patriarcas caminharam. Depois os profetas caminharam. Depois os apóstolos caminharam. E chegou a nossa vez. Chegou a nossa hora. Hoje nós caminhamos. Hoje nós caminhamos. Seus filhos estão atrás de você, olhando para você. E eles querem ver qual é o caminho. Eles não querem simplesmente ouvir pregações. Eles não querem saber quais músicas você sabe decorar, de quantos versículos você sabe dizer de cor. Eles querem ver o caminho pelo qual você caminha. Eles querem ver o rastro que você deixa. Eles querem ver como é que você se comporta. Eles querem ver o que você faz. Quando todos lá fora fazem coisas erradas, como que você vê? Como que você é visto pelos seus filhos, pelos seus discípulos, pelos seus liderados, por aqueles que te sucedem? Eles estão olhando para você. E detalhe, não apenas eles estão olhando para você. O mundo em trevas continua olhando para você. A Bíblia fala que existe uma ardente expectativa em toda a criação. E a ardente expectativa em toda a criação é em olhar e clamar pela manifestação dos filhos de Deus. Por que não é seguidor de Deus? Por que não é simplesmente discípulo de Deus? Por que tem que ser filho? Porque filho fala de DNA, filho fala de herança, filho fala de genética igual. Sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Por que Ele me chama a santidade? Por que Ele te chama a santidade? Porque Ele é santo. E como nós não vivemos mais para nós mesmos, eu quero ir para cá. Não, eu quero ir para lá. Não, quero voltar. Não, agora eu vou dar um tempo. Agora eu quero sentar. Agora eu quero só ver. Agora eu não quero participar de nada, não. Eu vou esperar o outro evento. Aí eu vou. Não! Você não é mais dono da sua vontade. A sua vontade foi morta na cruz em Jesus. O que vale sobre a sua vida é a vontade de Deus. Você peca não apenas em fazer coisas erradas. Você peca quando você não pergunta qual é o caminho que eu devo andar. Está comigo ainda ou não? Aleluia. Deus está aqui. Amém? Qual que era o primeiro mesmo? Humildade. Segundo, integridade. E o terceiro, a Bíblia fala que eles tiveram o prazer de voar na frente de Isaías. Acho que até cantaram a musiquinha. Posso voar, posso voar. Quem voa? Quem tem asa. Quem não tem asa não voa, amém? A Bíblia fala que existe um povo que de exausto cai. Os jovens exaustos, exauridos, caem. Os homens correm, se cansam, caminham e se fadigam. Mas os que esperam no Senhor sobem com asas como de águia. Caminham, ouça líder, e não cansa. Vou de novo, calma, que isso aqui é revelação. De novo, vamos lá. Líder de célula, anfitrião que abriu a casa, aleluia. Gente que fez a Revolution, Flashback, mulheres que participaram da rede de mulheres, aleluia. Supervisores, discípulos, discipuladores, homens e mulheres que um dia disseram: eis-me aqui, envia-me a mim. Caminham e não cansam. Correm e não se fadigam. Qual é o segredo dos segredos?
Você entendeu? Se eu espero do homem o que o homem não pode me dar, eu me frustro. Se eu espero em Deus aquilo que só Ele pode me dar, eu caminho, eu não me canso, eu corro, eu não me fadigo. Porque a minha força vem de Deus. Você entendeu isso ou não? Ah, mas erraram comigo. Pode errar mais, irmãos, erre mais comigo, em nome de Jesus. Estão me treinando para ser melhor. Casca grossa e um coração quebrantado, enrijecido por fora, pode dar pedrada. Simei pode ficar do lado jogando pedra no Davi. Ele entende, se Deus está me permitindo passar por isso, é um treinamento. Xericanda lá, e está lá, ó. Ô, pedrada, ô, vamos lá, glória a Deus, aleluia. Oi, meu Deus do céu, ajuda, Senhor. Quem te chamou a um playground? Jesus não foi. Ele falou, no mundo tereis irmãos. É uma tradução wesleyana, que falarão mal de você na igreja. O nome disso, o técnico é aflição. No mundo tereis aflições. Na linguagem wesleyana, mas não desista da igreja, continue nela. Na linguagem de Jesus, mas não se turbe o vosso coração, não se entristeça, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, e você está em mim, você venceu junto comigo. E não há nada, 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 nada que pode me afastar do amor de Deus, a não ser o meu coração que fala, não quero mais. Nem o cão sarnento, miserável, imundo, pode vir a falange de demônios que forem contra mim, mas se eu estou no Senhor, o inferno pode vir contra mim, nada me afastará do amor de Deus, nada me afastará do amor de Deus, nada me afastará do amor de Deus. Estou te convidando, olha para cima, querido, em nome de Jesus. Essa igreja não tem um dono na terra, ela tem um dono assentado num alto sublime trono, que se chama Jesus. Ele é o dono dessa igreja. E se Ele permite alguns acontecimentos aí no meio, é tratamento. Para de reclamar, para de dizer que vai sair, vai fazer sei lá o que. Para! Pastor, mas o que Deus quer me ensinar? A perdoar, crente. Como é que se perdoa alguém se não é ferido antes? Tem como perdoar alguém que não me feriu? Ah, eu vou perdoar, Adriano, você é uma bênção. Nunca me... Eu vou te perdoar de antecipação. Se um dia você falhar comigo, já está resolvido, amém? Ou coisa boa se fosse assim, né? Mas ele tem que me frustrar primeiro. Quando me frustra, gordinho. Mas eu vou perdoar esse irmão, porque ele é uma benção. Ele é uma benção. Deus fez uma grande obra na vida dele, é meu irmão em Cristo. Deus tirou das trevas, está na luz, está vivendo o chamado de Deus. Ah, mas não tem mais. Eu decidi perdoá-lo. Ah, mas não tenho. Eu decidi perdoá-lo. Ah, mas eu decidi perdoá-lo. Pastor, mas não tem um sentimento. Tem todo o sentimento, mas eu decidi perdoá-lo. E bola para frente, aleluia. Vamos lá. Siga a caminhada com Jesus. Amém? Pastor, o que é esse voar? Que eu estou tentando entender até agora, não entendi. Bom, eu acredito que isso fala da nossa identidade em Deus. Isso fala da nossa identidade em Deus. Isso também fala de um lugar em Deus que nós podemos ir, aonde o diabo e todos os demônios não podem ir, aonde os pecadores não redimidos não podem ir, mas nós podemos ir. É esse lugar que nós costumamos chamar de o lugar de adoração e louvor a Deus. Esse lugar é o lugar onde nós estamos assentados em Cristo Jesus com Ele. Com Ele. É a nossa identidade. Quando tudo está ruim, você voa. Quando as coisas não estão boas, o que você faz? Voa, crente. Pastor, o que é para... Eu não sei voar, me ensina. É assim, ó, você espera no Senhor, então você sobe com asas como águia. E olha o que é a águia. A águia é um bicho que dá uma outra pregação, não dá hoje não. A águia é um bicho interessante. Asas como águia, não é asas como galinha, não, é asas como águia. Não é aquela pomba, aquela que fica girando, sabe? Não, é aquela pomba, não, é águia.
Aleluia. Glória a Deus. Ele tem essa visão. E agora, depois que o ensino vem, ele olha para essa cena e fala: ai! A nossa geração precisa voltar a dizer: ai! Porque a nossa geração aprendeu a dizer aleluia no pecado. Glória a Deus! No pecado. No pecado. Oh, no pecado. A nossa geração, ela aprendeu a se jogar no Senhor e voltar para o pecado. Mas a geração de Isaías, diante da glória de Deus, pastor, ele caiu para trás? Ele caiu para frente? Ele falou em línguas? Ele profetizou? Ele teve a unção do riso? Foi a unção da lagartixa? Eu não sei. Não sei. Eu só sei de uma coisa: foi unção. E que unção! Porque essa unção produziu um ai! E o ai tem a ver com quem? Porque às vezes a gente fala assim: ai, que eu nasci no Brasil. Ai, que a política está ruim. Ai, que tem crise. Não, o ai dele foi: ai de mim. Está comigo ainda não? Ele falou: ai de mim. E agora, olha que coisa gloriosa. Isso é pleno da glória de Deus. Isso é Deus purinho. Purinho, 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 sem mistura nenhuma. 100% Deus aqui. Ele tem essa visão. Ele tem encontro com a glória de Deus. Ele vê quem Deus é. Ele entende o que significa o ministério. Ele fala: ai! Mas ele não fala assim: ai, que eu tenho a faculdade para fazer, não posso atender o chamado. Ai, que eu quero casar e não consigo atender o chamado de Deus. Ai, que eu não comprei meu carro ainda. Não, ele fala: ai de mim. Ele não está pensando em sonhos. Ele não está pensando no que ele vai adquirir. Ele não está pensando na mãe, no pai. Ele fala: ai de mim. E ele começa dizendo o seguinte: olha a confissão da boca dele, ó. Porque eu tenho lábios impuros. Traduza isso. Ele fala isso. A boca dele é imunda. E ele descobriu, por meio dos serafins, que ele tinha que ser humilde, íntegro e viver com uma nova identidade em Deus. E então ele descobre, pela ministração do Espírito Santo na vida dele, que fala assim: ai de mim, traduzindo, eu não dou conta, eu não dou conta. Mas ele não fala como os crentes modernos que falam assim: eu não dou conta porque eu tenho muita coisa para fazer, eu não dou conta porque eu tenho que um trabalho, eu tenho que fazer isso. Ele fala: ai de mim, porque eu não dou conta porque eu sou ruim que dói. Ai de mim, porque eu não dou conta de viver em santidade. Eu não consigo, minha boca fala um monte de... Tudo isso sai da boca dele. Essa é a hora que nos quadrinhos tem um monte de caracteres, né? Não vou dizer porque na minha boca não sai mais isso, em nome de Jesus. Saía até 1999. Depois não saiu mais. Então, ele entendeu isso. Não pode sair. Agora ele vai para uma explicação mais ampla. Ele fala assim, ele está entendendo o negócio. Ele fala assim: eu não só sou assim, mas eu sou assim fruto de um meio no qual eu vivo. Esse meio me tornou assim. A sociologia já explica que a gente é de acordo com o meio que vive. A nossa vovó já dizia: cuidado com quem andas, porque eu te direi quem és. Ela não fez curso de sociologia, mas ela já dizia isso. E ele entendeu: eu sou assim, eu falo, porque eu estou vivendo num povo que fala. Eu falo, porque tem um povo que fala. Eu falo, porque tem um povo que fala. Ah, mas pastor, mas é que eu nasci, é a minha cultura. Ele está falando, é a minha cultura. Ah, mas meu pai falava assim, meu avô falava assim, eu não acho errado falar assim. Você pode achar o que você quiser, mas quando você está diante da santidade de Deus, ela te muda. Ela te transforma.
Essa visão te transforma, essa visão te transforma. E agora ele confessa. E ele diz: eu sou assim e vivo no meio de um povo que assim também é. E aí o que Deus faz? Isso é lindo. Agora um anjo vai lá com uma tenaz, para quem é churrasqueiro entende, é aquele garfo, né? Que pega, tipo um pegador, isso é uma tenaz. O anjo vai lá com uma tenaz na mão e vai lá no fogo de Deus, junto às brasas do altar de Deus. Ele pega lá, ele imagina uma brasa queimando, ele tira com uma tenaz, e o anjo vai, o anjo que faz a vontade de Deus na vida daqueles que servem ao Senhor, e toca aonde? Eita, marca boa, hein? Essa é a marca do fogo. É o fogo santificador. Esse é o fogo que a gente precisa, que a gente quer aquele fogo que pula, grita, chora, baba. Mas esse é o fogo que santifica, esse é o fogo santo de Deus. Esse é o fogo do Espírito Santo, é o batismo com fogo. Esse que nos marca, que nos muda, que nos transforma. Então ele pega aí, na língua desse camarada. Se ele falasse assim: ai de mim, porque os meus olhos são impuros, eu não consigo segurar, para onde, quando vejo eu estou olhando. O que o anjo faria? Ah, pastor, é mais complicado, pode deixar cego. Se o teu olho direito te faz pecar, queima ele. Mas não queima você, deixa Deus te queimar. Se você queima você mesmo, você se arrepende depois: meu Deus, por que eu queimei meu olho? Deixa Deus queimar, e ele queima. Mas é um queimar diferente, não é aquele que toca na retina, é aquele que toca primeiro no coração e faz o olho olhar para aquilo que Deus quer que olhe. Ele toca na fonte, não toca no efeito, ele toca na causa. E ali está, agora tocado na língua. Na língua. Por quê? Veja só. Quando eu tenho um encontro com a glória de Deus, eu vejo quem Deus é. Automaticamente eu vejo quem eu sou. Se eu quero descobrir quem eu realmente sou, e tem muita gente enganada consigo mesma, eu preciso me permitir olhar para a glória de Deus. Tem gente que se acha muito bom, simplesmente porque ainda não se submeteu a olhar para a glória de Deus. Tem gente que se acha muito santo, porque simplesmente não se permitiu contemplar o brilho da glória de Deus. Somente quando você está diante do brilho da glória de Deus, você entende profundamente o que significa confissão de pecado. E o que é confissão de pecado? É aquilo que em 1 João capítulo 1, versículo 9 fala: se confessarmos nosso pecado a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você, convencido pela glória de Deus, você confessa, então, espiritualmente o que Deus faz? Ele toca somente no lugar aonde você acordou? Confessa. Vou retraduzir a frase. O que você não confessar, Deus não vai curar. Deus só cura o que você confessa. Está comigo ou não? Se você confessa no geral, Deus espera te curar no individual. Se você confessa no atacado, entenda que Deus espera que você confesse no varejo, porque Ele quer te curar no varejo. Dê nome aos bois, fala minha língua. Se Ele falasse os meus pés, tocava nos pés. Se Ele falasse minhas mãos, tocava nas mãos. Ele falou minha língua. Eu estou falando um princípio bíblico de Deus para você entender algo, querido. Entenda isso em nome de Jesus. Se expõe à glória de Deus, porque o Senhor vai te chamar a confessar pecados que você talvez nem descobriu que existiam na sua vida. E quando você confessar, diante da glória de Deus, saiba de uma coisa: Ele vai
tocar você e vai perdoar você. Por quê? Porque Ele quer te curar, para que você possa servir a Ele. Deus, Ele pega pessoas doentes, cura elas, para poder curar outros doentes. Eu não posso dar daquilo que eu não tenho, mas eu dou daquilo que me deram. Eu sou instrumento de cura, porque eu fui curado. Eu sou instrumento de libertação, porque eu fui liberto. Amém ou não amém? Esse profeta agora vai voltar para quem? Ele vai voltar para o povo. Que povo? O do povo dos impuros lábios. O chamado dele é para essa raça. É para esse povo. Ai, pastor, então é parecido com o meu, porque é, assim, é um povo, pastor, que Deus me deu. É igual, é sempre assim. Seu chamado não envolve entrar para os médicos curados, sarados, o povo mais sarado do universo. Não, é só para doente. Eita Deus, obrigado pelo aleluia, Théo. Aleluia. Está entendendo? Pastor, mas por que só vem coisa estranha na minha frente? Porque você foi uma coisa estranha que se apresentou diante daquele que te curou. E ele levou tão a sério isso que agora ele vai te fazer curar outros. Pastor, mas porque você tem um testemunho que ele quer honrar. Ele quer usar o que ele fez na sua vida para poder impactar e influenciar uma multidão de gente que não sabe discernir a mão esquerda da direita. Você está entendendo algo? Pastor, o que isso significa tudo? Significa que Deus está falando essa palavra porque Ele está chamando vidas a ouvir o clamor do coração dEle. E o clamor do coração dEle é: a quem enviarei? Quem há de ir pela Trindade, por nós? Quem há de ir? Quem? 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 Obrigado pelo seu eu, Theo. Obrigado, Gé. Aleluia. Rogério, aleluia. Emir, aleluia. Suzy, aleluia. Dielis, aleluia. Jô, Pri, Cauãzinho, Priscila também, várias Priscilas, aleluia. Val também, aleluia, glória a Deus. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Deixa eu encerrar, pelo amor de Deus. Deus quer nos usar. Coloca a mãozinha no coração assim, fala assim, ó. Nessa noite, eu entendi que Deus quer me usar. Vou repetir. Nessa noite, eu entendi que Deus quer me usar. Aleluia. Feche seus olhos comigo, feche seus olhos. Vamos continuar nesse espírito, vamos orar. Se você quiser se colocar de pé, se você quiser se posicionar de um modo diante de Deus, que você possa dizer para Ele: Senhor, estou aqui, eis-me aqui, envia-me, envia-me. Eu sou esse que entendi o que é um ministério, eu sou esse que entendi o que é um chamado de humildade, de integridade e de identidade. Eu entendi o que significa ser um ministro nas tuas mãos. Eu entendi o que significa ser um profeta do Senhor. Eu entendi nessa noite o que significa de fato confessar os meus pecados. Eu entendi que o Senhor cura aquilo que eu confesso e que o Senhor não cura aquilo que eu não confesso. E eu não quero esconder mais nada do Senhor. Eu não quero mais viver com áreas ocultas na minha vida. Eu quero ser completamente transparente diante do Senhor. Eu quero ser completamente transparente diante do Senhor. Porque eu entendi nessa noite que o Senhor tem um plano para me usar poderosamente nessa geração e anunciar para um povo que está indo para a perdição que há esperança, que há salvação, que há como viver uma nova realidade. Papai, nessa noite tem vários irmãos e irmãs aqui de pé na tua presença, porque eles estão dizendo para o Senhor: usa a minha vida, usa a minha vida, usa a minha vida, usa a minha vida. Eles estão dizendo para o Senhor que querem esperar em Ti, eles querem esperar em Ti, eles querem caminhar e não se cansar, eles querem correr e não se fadigar, eles querem caminhar e não se cansar, eles querem correr e não se fadigar.
Os jovens de exaustos caem, os moços se jogam no chão, exauridos, mas aqueles que esperam no Senhor sobem com asas como águias, caminham e não se cansam, correm e não se fadigam, porque esperam no Senhor, no Senhor, no Senhor, no Senhor. Nós queremos esperar no Senhor, nós não queremos esperar no homem, nós queremos esperar no Senhor. Nós não queremos colocar expectativas naqueles que falham e nos decepcionar. Nós queremos colocar expectativa no Deus que é infalível, no Deus que tudo pode, no Deus que é o nosso Deus, o Deus todo-poderoso que está aqui nessa noite. Esse culto não pode acabar sem que você faça a sua oração de total entrega para o seu Deus. Esse culto não pode terminar simplesmente com a palavra que confronta, sem que você se posicione. Eu convido você a se posicionar diante do Senhor. Deus está esperando uma resposta. A palavra foi ministrada, mas ela espera uma resposta. Isaías deu uma resposta a Deus. Isaías não deu uma desculpa, ele deu uma resposta a Deus. Ele deu uma resposta a Deus. Ele deu uma resposta a Deus. Deus espera uma resposta da sua parte nessa noite. Deus espera uma resposta da sua parte nessa noite. Seja o domínio pelo século do século. Você quer responder ao Senhor? Se você quer responder ao Senhor, faça como Davi. Vem aqui na frente. Se você quer responder a Ele, vem aqui na frente. Se posicione de um modo que você diga para o Senhor: Senhor, eu me humilho diante de Ti. Eu me dobro, me rendo, me comprometo contigo. Eu não quero viver para mim mesmo, eu não quero determinar o meu caminho, eu quero viver o Teu caminho. O Teu caminho é sobremodo excelente, 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 excelente. Eu me rendo diante do Teu poder, eu me curvo diante da Tua glória. Se renda a Ele, espere nele, Ele vai tocar a sua vida nessa hora. Toque, Senhor. Toque, Senhor. Toque, Senhor. Toque, Senhor. O Senhor é aquele que conhece os corações. O Senhor é aquele que conhece o quebrantamento. Essas vidas estão aqui rendidas a Ti, prostradas diante de Ti. Eu peço que o Senhor os toque com a Tua glória, assim como a Tua glória tocou Isaías. Eu peço que a Tua glória toque a vida de cada um deles, nas áreas de limitação, de fraqueza, de pecado, nas áreas de iniquidade. Transforma a realidade desses amados irmãos e irmãs. Toque, papai. Homens, mulheres, casais, jovens, homens mais maduros, senhores, senhoras. Toque, Pai. Eles não estão se dobrando diante do homem, eles estão se prostrando diante do Rei da Glória. Eles não estão se dobrando diante do ministro, eles estão se dobrando diante daquele que era, que é e que sempre será. Papai, vem com a Tua glória. Vem com a Tua glória. Vem com a Tua glória. Vem com a Tua glória.
Libera para eles uma visão que transforma. A tua visão transforma vidas. A tua visão transforma vidas. A tua visão transforma vidas. Transforme esses homens e mulheres, essas crianças que também estão aqui na frente. Eu te louvo por esse quebrantamento do teu povo. O povo que é teu, propriedade exclusiva das tuas mãos. Propriedade exclusiva das tuas mãos. Geração eleita, sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva do Senhor, que foi transportado das trevas para o reino do Filho do teu amor, para anunciar as grandezas do Senhor. Papai, toque a vida de cada um desses amados e amadas, desses filhos e filhas de um Deus eterno. Toque, Senhor. Que essa noite seja uma noite tão memorável, tão memorável, tão memorável, tão memorável, como foi aquele dia na vida de Isaías. Que essa noite seja uma noite tão especial, tão especial, tão especial, que fique marcada na agenda desses amados irmãos e irmãs. Quero estar na tua presença, nem que seja a última vez. Toca a Deus, toca a Deus, toca a Deus. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Pai amado, eu te agradeço tanto por essa mensagem dos céus, por essa palavra do Senhor em nosso meio, tão decisiva, tão marcante, tão tremenda, capaz de transformar a nossa vida. Eu te louvo por tudo aquilo que teu Espírito Santo fez essa noite, por meio do louvor, das orações, de tudo que foi feito aqui, da pregação. Eu te agradeço pela tua presença derramada em nosso meio. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito para sempre seja o Senhor Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus o Filho, a doce, poderosa, maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja hoje e eternamente na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Forte abraço. Uma excelente semana para você, em nome de Jesus.